Pessoal, olha só, dando continuidade, né, ao nosso edital para o FAO, hoje vamos estudar o tópico 2, noções do processo administrativo. Esse processo administrativo é composto por 4 funções: o planejamento, a organização, a direção e o controle. A COPEV, ela vai cobrar, né, dentro das funções do processo administrativo, né, uma boa base de planejamento, uma boa base de organização, uma boa base da direção, uma boa base do controle. Mas analisando o edital, a função organização será esmiuçada no tópico 3, a função direção será esmiuçada no tópico 4. Portanto, nós iremos estudar aqui de forma acurada o planejamento e as outras funções. Vamos obter aqui uma boa base e depois, nos tópicos seguintes, a COPEV está cobrando de forma detalhada essas outras funções, tá ok? Vamos lá. Alguém poderia perguntar, professor, o que caracteriza exatamente esse processo administrativo? Acompanhe aqui comigo. Toda e qualquer organização teria uma representação através da gestão de processo assim. Nós teríamos aqui os insumos, as entradas, inputs, aqui estaria as entradas. Essas entradas poderiam ser recursos materiais, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos humanos. Esses recursos organizacionais seriam devidamente processados dentro deste processo administrativo, com as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar estes recursos organizacionais para obter os objetivos propostos nessas saídas aqui, outputs. Então, nessas saídas nós teríamos bens produzidos ou serviços prestados. Então, veja, os insumos devidamente planejado, organizado, dirigido e controlado, iria alcançar os resultados propostos, bens produzidos ou serviços prestados. Se por acaso esses bens produzidos ou serviços prestados não estivessem conforme o planejamento, haveria um retorno dessas informações para realimentar o sistema. Esse retorno, a literatura chama de feedback. É importante que vocês tenham essa imagem de que se trata do processo administrativo e não simplesmente começar a estudar o planejamento, aí teria uma visão fragmentada. Depois, a organização teria outra visão fragmentada. Não, é bom obter a visão sistêmica, saber o que nós estamos estudando. Veja só, uma vez colocados os pés no chão, estou estudando o quê? Estou estudando o processo administrativo. Vamos agora aos detalhes dessas funções, ainda apresentando o todo. Em suas respectivas apostilas, como sempre eu faço, eu tomo cuidado, coloco todas as informações necessárias para que no estudo individualizado vocês tenham acesso a essas informações. É aquela máxima, sabe ler? Sei. Então, boa leitura no estudo individualizado. Porque eu vou mostrar para vocês de forma concisa o que realmente trata o processo organizacional. Então, fica comigo aqui com este quadro, que estou olhando aqui a apostila da colega. Vocês têm esse quadro comparativo, não tem? Então, vamos lá. Professor, o que faz o planejamento? Professor, quais seriam as principais atribuições da organização? E a direção faz o quê? E esse controle? É interessante, neste momento,
o candidato dominar as principais características dessas funções. Por exemplo, o planejamento é a primeira função do processo administrativo. Cabe ao planejamento mostrar a direção para onde a organização deseja ir. Então, a organização estaria em um ponto A, atual, queria ir para um ponto B, futuro, e o planejamento, ao mostrar o caminho, o planejamento tem que controlar todas essas ações de A a B. Então, o planejamento iria, por exemplo, definir a missão, a visão, os objetivos, estratégias e metas organizacionais. Não se preocupe que daqui a pouco eu darei a definição desses termos todos para vocês. O planejamento, além de determinar a missão, ela também vai definir os planos para alcançar os objetivos. Em breve, vocês verão comigo os tipos de planejamento. Nós temos um planejamento, aqui está uma pirâmide organizacional, nós temos ela estratificada em 3 níveis. No nível 1, o planejamento estratégico, no nível 2, o planejamento tático e no nível 3, o planejamento operacional. Então veja que o planejamento é uma função importante porque ela vai determinar o norte, né? Uma espécie de azimuth aonde essa empresa deverá ser conduzida. Muito bem. Estabelecido o planejamento, vem a segunda função, organização. Aí a organização fala assim, olha, já que os objetivos foram propostos, como eu poderia ajudar a alcançar os objetivos? Ela vai delinear a estrutura organizacional. Em outras palavras, lembra, vocês têm em mente de vocês um organograma bem básico? Aqui está um organograma bem básico, só para se ter uma ideia. O que acontece? A organização, ela tem como característica delinear a estrutura. E essa estrutura é representada graficamente pelo organograma. Então, veja, a ferramenta que representa graficamente a estrutura organizacional é o organograma. Mas, neste organograma, a função organização iria alocar aqueles recursos organizacionais. Por exemplo, colocar a pessoa certa no local certo. É por isso que vocês têm as atribuições do cargo. Porque o servidor, ao assumir aquele cargo, ele vai executar as tarefas do cargo. Ele já está dentro de um organograma, ok? Então, observa a sequência. Planejamento estabelece as diretrizes, missão, visão, objetivo, estratégias, metas, etc, etc. A organização, para atingir aqueles objetivos, vai arrumar a casa, vai colocar um esqueleto, a espinha dorsal da organização, é a estrutura, representada pelo organograma. Aí vem a função direção. Aí a função direção diz, olha, agora eu preciso inspirar compromisso nas pessoas para que ela execute as suas tarefas para alcançar aqueles objetivos do planejamento. Mas, professor, como a direção iria inspirar compromisso? Motivando, liderando, tendo a comunicação eficaz. Aqui é a função que diretamente lida com as pessoas, a habilidade humana do gestor. E, finalmente, a quarta função, o controle, estaria dizendo para si, o que foi planejado, será que está sendo devidamente executado? Para isso, o controle vai definir os padrões, monitorar o desempenho, mensurar resultado. Se, por acaso, o que foi planejado não está sendo devidamente executado, o controle iria fazer as ações corretivas, ou seja, colocar novamente aquelas ações no rumo do planejamento. Em outras palavras, de forma concisa, eu simplesmente apresentei o todo.
É importante o candidato ter esses pés no chão. Eu estou estudando o quê? Você está estudando o processo administrativo. Esse processo é composto por quantas funções? Por 4. Quais são? Planejar, organizar, dirigir e controlar. O que faz o planejamento? Eis as características. O que faz a organização? Eis as características. O que faz a direção? Eis as características. O que faz o controle? Eis as características. Tem que estar na massa do sangue. É básico, né? É noção primordial para o processo administrativo. Muito bem. Agora que apresentei o todo, por favor, dá uma olhadinha na questão 16. Em suas respectivas apostilas, a questão 16. Olha aí, é isso que é tecnologia, né? Estava reclamando que tinha esquecido a apostila em casa. Já está disponível, né, no WhatsApp. Muito bem. Localizado a questão 16. Olha só. Essa questão está adaptada ao estilo COPEV, que é a nossa organizadora. Vejamos como a COPEV poderia cobrar no dia 11 de agosto próximo, está em cima, não é isso? Esse assunto. Comigo, acompanha aqui comigo. Uma das funções administrativas denomina-se organização e compreende as formas de estruturação interna das organizações. O processo de organização compreende as seguintes atividades, exceto uma dica para a resolução de questões neste estilo COPEV é você fazer a leitura das afirmativas A, B, C, D, E e acreditar no assunto que você estudou, acreditar que você compreendeu. O gatilho mental vai disparar instantaneamente. Então, você sabe que cada função tem características, não tem? Aqui, ele está cobrando atividades da função organização. Mas ele fala, exceto. Então, uma não irá pertencer à organização, se ao planejamento, à direção, ou quiçá ao controle. Então, vejamos. Faça a leitura. Ordenação dos trabalhos internos, mobilização de pessoas e equipes, coordenação de atividades e tarefas, alocação dos recursos organizacionais, estabelecimento de metas e objetivos. O gatilho mental não disparou? É a letra E. Olha, o processo de organização compreende as seguintes atividades, exceto a ordenação dos trabalhos internos. Aí começa a pensar com seus botões. Ai, meu Deus, e agora? Será que isso é verdade? Aí, isso é decorar. Não é assim que se resolve questões, ok? Então, obtenha a visão do todo e a exceção, se você realmente estudou, compreendeu, memorizou, não decorou, o gatilho mental dispara. Você já vê uma atividade que não pertence à organização. As assertivas, 1, 2, 3, e quer que você assinale a que estiver correta. Ok? Vamos dar uma olhadinha. 1. Olha primeiro o que se pede. Com relação aos processos organizacionais, analise as afirmativas a seguir. 1. Os processos organizacionais envolvem pessoas, procedimentos, recursos e tecnologias. Olha aqui, nós vimos que o processo administrativo, também denominado processo organizacional, para que ele possa planejar, organizar, dirigir e controlar, ele vai planejar, por exemplo, os recursos organizacionais. Portanto, esses processos iriam envolver pessoas, sim, procedimentos também, recursos de tecnologia, ok. Então, 1 está o quê? Certo.
Concorda? 2. Os processos organizacionais não afetam aspectos relacionados à capacitação das empresas? Ora, se esses insumos serão devidamente processados, transformados, através do planejamento, da organização, da direção e controle, fica claro que seriam afetados. Ou seja, é óbvio que os processos organizacionais afetariam, sim, os aspectos relacionados à capacitação das empresas. Portanto, boa noite, 2 está o quê? Errado. Será que já poderíamos eliminar 1 certo, 2 errado, antes de julgar o 3? Acho que não, né? Já dava? Ainda não, né? Então, vamos julgar o item 3. Os processos organizacionais são realizados de diversas maneiras, com recursos diferentes, em termos de custo, valor, serviço ou qualidade. Tá ok, gente. Concorda? Deixe-me repetir. Os processos organizacionais são realizados de diversas maneiras? São. Observe, os processos: planejar, organizar, dirigir, controlar. Com resultados diferentes? Sim, cada um tem uma finalidade, né? Em termos de custo, valor, serviço, qualidade, ok, 3 está certo. Então, pela nossa análise, 1 certo, 3 certo. Onde é que está? 1 certo, letra D de dado, ok? Professor Roberto César, estou gostando do assunto. Vou fechar a prova. Vai, meu amigo. Estamos batendo o edital, conforme o edital. Dá uma olhadinha na questão 18, por favor. Está tudo tranquilo até agora? Estão dominando? Olha só a questão 18. Esta é boa. As 4 funções do administrador, no contexto da escola do processo administrativo, devem ser utilizadas na mesma sequência determinada pelo ciclo administrativo, para que sejam obtidas eficácia, eficiência e efetividade na resolução de um problema. Considerando a evolução dos modelos organizacionais, a 4ª função da sequência do ciclo administrativo é mais marcante no modelo. Olha só, aqui está a 4ª função, concorda? É a função controle. Vocês viram comigo, em tópicos anteriores, a evolução dos modelos de administração pública, não viram? Vocês viram que existem 3 modelos de administração pública, a saber, administração pública patrimonial, administração pública burocrática e administração pública gerencial. Portanto, essas palavrinhas governança e empreendedor não são modelos de administração pública, você já tira. Mas ele diz, a 4ª função da sequência, que é o controle do ciclo administrativo, é mais marcante no modelo. Vocês viram comigo que esse modelo patrimonialista não tinha controle nenhum, ok? Era uma desorganização administrativa. Aquele modelo patrimonialista só tinha mazelas, não é isso? Aí, vocês viram que o modelo burocrático, o controle era a priori, e no modelo gerencial o controle era a posteriori. Vocês viram que esse controle a priori, ele era nos meios, é um controle rígido. Portanto, o modelo burocrático aqui no Brasil surgiu principalmente para combater corrupção e nepotismo patrimonialista. Então fica claro que o controle foi muito marcante no modelo burocrático, porque o Estado desconfiava de tudo e de todos. O controle tem que ser rígido, um Estado centralizador, um Estado burocrático. Apareceu a resposta, é a letra B. Não foi no gerencial que o controle é a posteriori, ou seja, nos resultados. Tá bom? Professor, por que você faz muitas questões em sala de aula? Dou a resposta. O que você vai fazer no dia da prova? Questões. Então tem que treinar.
treinar de forma exaustiva, doses cavalares de questões. Olha aí, mais uma. Por favor, questão de número 19, em suas respectivas apostilas. Vamos dar uma olhadinha. O processo administrativo é constituído por 4 funções básicas. Planejar, olha que chuvinha maravilhosa. Organizar, dirigir e controlar. Sobre a função planejar, é correto afirmar que, mais uma vez, confie no gatilho mental. Vocês viram há pouco as atribuições de cada função, não viram? Então tem que ler e vai identificar o que é correto. Seria a função planejamento. É correto afirmar que determina as atividades específicas necessárias aos alcances dos objetivos? Olha, acompanha comigo. Quem vai determinar uma atividade específica necessária ao alcance dos objetivos, significa que esses objetivos já foram estabelecidos. Não já foram estabelecidos? Então, qual seria a função que iria se preparar, se organizar para alcançar os objetivos propostos? A função organização. Mas ele não quer a função organização, ele quer a atribuição da função planejamento. Então, essa letra A, quem quiser escrever aí, seria a função organização. B, define os objetivos e escolhe antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los? Ok. Vocês viram que o planejamento, por exemplo, estabelece a missão, a visão, os objetivos, as metas, estratégias. Isso é atribuição do planejamento. Apareceu a resposta. Mas pega o embalo, vamos agregar valor, que resposta por resposta está aí na apostila. Né? Vamos identificar, né, o que seria essas outras letrinhas, quais funções. C, pergunte para si, quem dá instruções de como executar os planos para alcançar os objetivos? É a função que lida com as pessoas. Que função é essa? Direção. D, quem estabelece padrões ou critérios de desempenho desejado? É a função controle. E, quem inspira compromisso nas pessoas na organização? A função direção de novo. Está tudo tranquilo? Muito bem. Aí vem a nossa querida COPEV. Observe que as questões montadas estilo COPEV foi apenas para preparar o ambiente. Agora estamos diante de uma questão COPEV, né? Será que a COPEV está exigindo algo que nós não estamos estudando? Vamos comparar? Observe essa questão extra. Questão extra eu não coloco na apostila, mas eu já enviei as aulas no WhatsApp, não foi isso? Está aqui a colega com o WhatsApp aberto, acompanhando. Tá ok? Vamos lá. Foi uma questão, né, do cargo de secretário executivo lá da COPEV, em 2013. As primeiras habilidades de liderança que o profissional secretário executivo exerce, começa com seu próprio trabalho, pois ele lidera a sua rotina. Para que um líder seja eficiente na sua função, precisa dominar e aplicar no seu cotidiano as 4 funções básicas da administração. Olha aqui, ó, as 4 funções básicas da administração. Planejar, organizar, dirigir e controlar. É só buscar nas alternativas. Letra? Não ouvi. Letra C, planejamento, organização, controle e direção. Ok, só inverteu aquelas 2 últimas, mas dentre as opções é a correta, tá bom? Foi fácil ou não foi? Outra questão COPEV para o cargo de administrador. Vamos dar uma olhadinha se é difícil. Olha só, é correto afirmar que a missão organizacional é a etapa que deve ser construída na função administrativa de missão. Pertence a quem? Letra? Gente, fique tranquilo, porque a COPEV não vai sair disso aí. Porém, ao ela colocar no tópico 2, planejamento,
organização, direção e controle como processo organizacional, processo administrativo, eu apenas fiz uma ambientação, mostrei do que se tratava. Agora, de forma acurada, vamos começar a estudar essas funções e vamos começar com o planejamento. Tá tranquilo? Muito bem. Por que a turma está calada hoje? É o frio, é? Não, né? Tem um fator estranho, né? É o fator estranho, fator externo. Muito bem. Nós veremos aqui que o planejamento estratégico faz análise ambiental, tá? Analisa o ambiente interno e o ambiente externo, tá certo? Olha só. Então, comecemos. Planejamento. Olha só, como eu sempre faço, eu coloco toda uma fundamentação sólida no meu material, para que vocês possam realizar esse estudo individualizado. Entretanto, eu venho para a essência. Fique aqui comigo nessa figura, tá? Talvez essa figura ela não esteja aí na apostila, mas ela está aqui na aula, mas dá para acompanhar daí. Estou na fase ainda inicial sobre a função planejamento. Gente, tradicionalmente, nós temos uma pirâmide representando a organização. É a pirâmide organizacional. Essa pirâmide, ela está dividida em 3 níveis. Lá em cima, no ápice da pirâmide, nós temos o planejamento estratégico. Quem elabora, naquele nível institucional, o planejamento estratégico, é a alta cúpula da organização, né? Os diretores gerais, presidentes, superintendentes. A denominação pode mudar de acordo com a instituição. Depois, no nível intermediário, no nível de unidades, de departamentos, nós temos o planejamento tático. Aqui fica gerente geral, um diretor de produção, ou um diretor de recurso humano. As denominações também ficam variando de acordo com a instituição. E, finalmente, lá embaixo, na base da pirâmide, nós temos o planejamento operacional. É ele que vai nos procedimentos, nos detalhes. Aqui ficam os gerentes de linha, né? Os supervisores, o pessoal que realmente vai executar, tá ok? Ou seja, primeiro, estabelece o planejamento estratégico para toda a organização, depois, um planejamento tático para as grandes unidades, departamentos, divisões, e, por fim, um planejamento operacional para o setor, para uma área. Então, veja, o planejamento estratégico desdobra o tático e o tático desdobra o operacional. Não pode ser o inverso não, viu? Essa hierarquia vem de cima para baixo. Então, uma questão de concurso, falar que o operacional desdobra, né, em estratégias lá em cima, pode considerar errado, tá ok? Oh, que chuva maravilhosa, né? Mas estão de parabéns, que vieram, né, debaixo de chuva, estão aqui, tá ok? Vamos dar uma olhadinha na questão 21. É o frio, está deixando a turma calada, pode interagir, viu? Perguntar. Tu perguntava tanto, moça. Está aqui, está caladinha, tremendo de frio, né? Essa aqui está com dor de barriga, não, né? Tá se esquentando, tá bom. Gente, questão 21. Entre as opções abaixo, selecione a mais correta. Olha, esse estilo Copérvio é um pouco diferente, que normalmente ela pergunta qual é a certa, correta, qual é a incorreta, ou coloca as afirmativas 1, 2, 3 para você assinalar as corretas. Aqui a mais correta, o candidato precisa ter um pouco mais de atenção, porque ele poderia encontrar 2, né, alternativas semelhantes, entretanto ele vai buscar sempre a mais correta. Então comigo,
Vamos fazer essa análise. Letra A. No nível institucional, olha o nível institucional aqui, ó, em cima. O planejamento envolve a determinação de objetivos departamentais e operacionais? Não. O nível institucional, qual o planejamento correspondente? No estratégico, ele vai estabelecer objetivos para toda a organização. Esse nível não chega nos detalhes operacionais. Ele é muito abrangente, genérico. Então, fica fácil excluir a alternativa A. Tá ok? B. No nível intermediário, o planejamento é tático. Olha o nível intermediário. É tático. E trata da alocação de recursos? Trata. Poderá ser a resposta aqui, ó. Mas eu não vou bater o martelo, porque como ele quer a mais correta, não sei, não li as outras ainda. Então é bom fazer a leitura. Aí você bota um pontinho, já poderia ser a resposta. C. No nível intermediário, olha ele aqui de novo. O planejamento desdobra estratégias em planos operacionais? Não. Não desdobra, não. Porque essas estratégias para toda a organização, elas são desdobradas para o nível tático, que por sua vez são desdobradas para o nível operacional. Então, houve ali uma lacuna, né? Faltou o nível intermediário. C, ou melhor, D, no nível operacional, eu aqui embaixo, o planejamento desdobra planos operacionais, sim. Em planos estratégicos, nunca, não sobe. E, no nível operacional, estou de novo lá embaixo. O planejamento desdobra plano estratégico, em operacionais, pulou novamente o tático. Então, foi uma questão relativamente tranquila, realmente a letra B de bola. Mas a Coppev cobrou esse assunto lá para o cargo de secretário executivo. Vamos dar uma olhadinha como a nossa banca está cobrando esse assunto? Vamos lá. SCOF, aí coloca lá a data, 1970, apresenta classificações que contribuem para a evolução do processo de planejamento e enfatiza que o planejamento pode ser classificado em níveis hierárquicos, a saber, olha o estilo da Coppev, 1, 2, 3, 4, dos itens acima estão corretos. Vamos lá comigo. 1, existe esse planejamento estratégico? 1 está certo. 2, existe o planejamento tático? 2 está certo. 3, tem esse planejamento ocupacional? Nossa Senhora. 4, operacional. Então, correto, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra E. 1, 2 e 4, letra E. Tranquilo? Professor, coloca uma questão difícil aí que até agora, né, está tudo sob controle. Gente, mas nós estamos ainda na ambientação da função planejamento, ok? Daqui a pouquinho o assunto ficará um pouco mais complexo, mas não difícil. Então, continuemos. O planejamento é a função organizacional. Esse planejamento não poderá ser confundido com essas palavras: previsão, projeção, predição, resolução de problemas e plano. Porque alguma organizadora poderia tentar confundir vocês, contar uma história da carochinha e vocês serem induzidos ao erro, dizendo que aquele ali era um planejamento. Não, não é. Observe, por exemplo, a previsão. Veja o exemplo. Previsão de vendas. Tente imaginar um gerente de vendas tendo os seguintes dados. Janeiro, vendeu 100. Fevereiro, vendeu 150. Março, vendeu 100. Abril, vendeu 150. Maio, qual será a venda? Então, isso aqui é uma mera previsão de vendas. Ou seja, ele vai somar essas partes e dividir por 4. Isso é uma média simples. Isso é fazer uma previsão. Está longe da função planejamento. A função planejamento estabelece missão, visão, objetivos, né?
garanta os recursos, uma previsão não, ok? Em outras palavras, corresponde ao esforço para verificar quais serão os eventos que poderão ocorrer com base no registro de uma série de probabilidades. Então, está longe uma previsão ser considerada um planejamento, tá ok?